ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलं घयते गिरिं यत्कृपतमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय श्रीरूपनुगप्रियाय च श्रीश्रीमद्भक्तिद्वैतमाधवस्वामी नामिने। गौरविभावभूमिस्तन्निधिस्तस्य जनाप्रिया वैष्णवसवभौम श्रीजगन्नाथाय ते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरत्रिषे नमः। हे कृष्ण करुणसिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। प्रमदमदनलीला कन्दरे कन्दरे ते रचयचिनवजुनो दण्डमास्मियामन्दम् इति किला कलानाष्टं नग्नकास्तद्वयोर्मे निजनिकतनिवासं देहि गोवर्धनतम्। भक्त्या विहीना पराधलक्षे क्षिप्ताश्चखमाजितरङ्गमध्ये कृपामयि तं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। वृन्दावनावनिपते जय सोम मौले सनत्सनन्दन सनातन नारदेज गोपीश्वर व्रजविलास्य गङ्गिपद्मे प्रेम प्रयाच निरुपाधि नमो नमस्ते। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाददायिने हिरण्यकशिपुवक्षा शीलतं कनकालये। नारायणं नमस्कृत्यं नरचैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीरूप सनातनवत रघुनाथ श्रीजीवगोपालवत दास रघुनाथ श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासजी गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Nossa, parou. Trinta e oito ou 39, né? Nós vamos ler o 39. Teve vários versos aqui que falou
Krishna falou que para um kshatriya é melhor morrer na batalha, porque mesmo se ele morre, ele alcança os planetas celestiais. E se ele ganha a batalha, ele reina na Terra. Então, falando do ponto de vista de Varnashram Dharma, que é mais conectado com o material, Arjuna também deveria lutar. Primeiro explicou Atma Tattva, ninguém ia ser morto, era desejo de Krishna. Depois explicou o Varnashram Dharma, que dos dois jeitos era auspicioso a luta. Se ele fugisse e com aquele sentimento de assim chamada compaixão, que é fraqueza de coração, ele ia incorrer em pecado. E a vida, a estrada do inferno ia se abrir para ele. Swami Prabhupada fala aqui, ó, no comentário do 33 e do 35, ele fala: então, se você não lutar, Arjuna, então você irá ao inferno por sair dessa batalha. Isso é o Kshatriya Dharma, de acordo com o Varnashram Dharma criado pelo próprio Senhor Supremo. Boa noite, Haribol. Então, a gente falou isso na aula anterior, que Krishna falou isso para Arjuna, que de acordo com o Kshatriya Dharma, que é das classes sociais criado pelo próprio Senhor Supremo Krishna, um Kshatriya deve lutar na batalha de forma valente e digna para proteger os princípios religiosos. E se Krishna está falando, se ele fugir da batalha, ele ia incorrer em pecado e a estrada do inferno ia se abrir para ele. Então, esse é o sistema divino de Varnashram Dharma que a gente deve entender. E Arjuna, como era Kshatriya, era dever lutar na batalha, e ele, com fraqueza de coração e uma dita compaixão, queria sair. Aí Krishna falou aqui, 32, 33. Aqui, ó, no 33 ele fala: se você deixar de cumprir o seu dever religioso de lutar, então certamente você incorrerá em pecado por negligenciar seus deveres e então perderá sua reputação como lutador. Isso Krishna falou para Arjuna no 33. Ou seja, se Arjuna não lutar, ele primeiro explicou que ninguém morre na verdade, a gente é alma, a alma não pode ser morta. Então ninguém ia morrer naquele campo. Ele explicou sobre a alma, Atma Tattva. E aí, vendo que Arjuna ainda assim estava vacilante, ele explicou de acordo com Varnashram, que é de acordo com o corpo material. E aí, dos dois pontos de vista, Arjuna era auspicioso para ele lutar. Porque nesse conceito Varnashram, ele era Kshatriya, era dever dele lutar. Se ele fosse embora da guerra, a porta do inferno ia se abrir para ele. Então, isso serve para qualquer tipo de ashram e varna, seja qual for ele, Brahmana, Vaishya, Kshatra, Shudra, a gente deve realizar o nosso trabalho de acordo com esse varna e nunca fugir dele. A gente deve realizar o nosso trabalho aqui sem apego e, junto com isso, praticando Bhakti. Se a gente retira, sai desse trabalho, igual a Arjuna queria, eu vou para a floresta, vou sair dessa confusão, então a estrada do inferno abre para a gente. Porque é uma falsa renúncia. Não é o nosso dever sair disso. Nosso dever é agir aqui de acordo com o Varnashram e, junto com isso, praticando Bhakti. O Varnashram vai ser a base. Se alguém largar isso antes de se tornar perfeito, ele vai incorrer em pecado. Então essa é que é a instrução aqui que a gente leu. Todos os versos falam sobre isso. Que é um conceito que muita gente não compreende pela cultura do país, não ter tido uma guerra aqui, a necessidade do Kshatriya Dharma, mas deve ser compreendido para ter uma base do conhecimento védico. A gente entender aqui que a Varnashram Dharma é a base dos conceitos védicos, da civilização védica, é Varnashram Dharma. Então é bom entender qual que é o dever de cada um deles, e aí a gente sabe também qual é o nosso, para a gente fazer de acordo com isso,
e aí a gente para de criar karma, seja bom ou ruim. Agora 39. Isabel, se você não entender alguma parte, quiser parar e perguntar, aí você pode, fica à vontade aí, porque o negócio aqui é para a gente entender. Sim, Aí, sim, pode se deixar. não entender e vai indo, aí perde, aí no final não entende nada. Pode parar aí se você quiser qualquer hora e tirar qualquer dúvida. Pode ficar à vontade aí. Tá, obrigada. Agora 39, nós vamos ler do capítulo 2. Esha te bhita sankhe buddhi yoge tvimam sinu buddhya yukto jajapasta karma bandham prahasyasi. Tradução. Até agora declarei a você o conhecimento analítico da filosofia Sankhya. Agora, ouça sobre o conhecimento da yoga por meio do qual se trabalha sem os resultados fruitivos. Ó filho de Pita, quando você agir com tal inteligência, poderá libertar-se do cativeiro do trabalho. É bom a gente ver aqui, ó, igual vou usar de novo aqui, a palavra yoga através do trabalhar sem desejar o resultado. Então, hoje eu estava corrigindo essa parte, até botei lá. Para a gente entender isso, a gente deve entender que a palavra yoga, ela significa união com Deus. E no Ocidente, muitas vezes pensa que a palavra yoga significa fazer exercício ou fechar o olho, pranayama, e não é isso. Por isso que muita gente confunde. A palavra yoga significa unir com Deus. Mas como que vai unir? O processo para unir com Deus, aí existe vários tipos. Mas a palavra yoga em si significa união com Deus, especialmente Bhakti Yoga. Então isso deve ser compreendido, porque de acordo com a passagem, a palavra yoga significa algum dos processos para a união com Deus. Não é sempre. A gente quando fala yoga, assim, no geral, a gente indica essa Hatha Yoga que todo mundo conhece. Mas ao estudar analiticamente o Gita, em termos sistemáticos, então a palavra yoga significa conexão com Deus, não significa aquela yoga. Então, quando a gente fala yoga é só para o público que não entende nada do Gita, quando fala yoga para eles entenderem que é aquela yoga a gente está falando, aquela que o Ocidente conhece. Mas aqui no Gita não. A palavra yoga significa yoga, significa unir duas coisas. É o mesmo significado de religião, religar, ligar duas coisas. Yoga significa conectar duas coisas. Quais as duas coisas? A alma com Deus. Ligar essas duas coisas significa yoga. Esse é o significado da palavra. Vamos lá. Significado. De acordo com Nirukti, ou dicionário védico, Sankhya significa o que descreve os fenômenos detalhadamente. E Sankhya se refere à filosofia que descreve a natureza verdadeira da alma. E Yoga implica no controle dos sentidos. A proposta de Arjuna de não lutar baseava-se na gratificação dos sentidos, esquecendo-se de seu dever primordial. Ele queria deter a luta porque pensava que não matando seus parentes e afins seria mais feliz do que desfrutando o reinado com a vitória sobre seus primos e irmãos, os filhos de Dhritarashtra. Em ambos os casos, os princípios básicos eram a gratificação dos sentidos, eram para a gratificação dos sentidos. A felicidade advinda da vitória sobre eles e a felicidade advinda de ver seus parentes vivos baseavam-se ambas na gratificação pessoal dos sentidos, pois há um sacrifício da sabedoria e do dever. Portanto, Krishna queria explicar a Arjuna que, matando o corpo de seu avô, ele não estaria matando a alma propriamente dita. E ele explicou que todas as pessoas individuais, inclusive o próprio Senhor, são indivíduos eternos. Eles foram indivíduos no passado, são indivíduos no presente e continuarão a ser indivíduos no futuro.
porque todos nós somos almas individuais eternamente, e simplesmente mudamos de roupa corpórea de diferentes maneiras. Mas, na verdade, mantemos nossa individualidade mesmo após a liberação do cativeiro da roupa material. Um estudo analítico da alma e do corpo foi explicado muito gratificante pelo Sr. Krishna. E este conhecimento descrito da alma e do corpo de diferentes ângulos de visão é descrito aqui como Sankhya. Segundo o dicionário Nirukti, este Sankhya não tem nada a ver com a filosofia Sankhya do ateísta Kapila. 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 Esse assunto que foi falado nesse capítulo, ele também pode ser chamado de Sankhya, porque foi visto a natureza da alma é diferente da alma para o corpo de vários ângulos. Então pode ser chamado Atma Tattva, e aqui está sendo descrito como Sankhya, estudo analítico da diferença da alma para o corpo, chamado Sankhya. Você vê que aqui Arjuna estava na posição que ele estava pensando no próprio prazer dele. Isso a gente deve saber que na nossa situação da vida, às vezes pode ter alguma situação que a gente quer deixar de cumprir algum dever prescrito nas escrituras ou até para Krishna, pensando no nosso prazer individual. Aqui, o Sr. Prabhupada está falando, a gente deve cumprir mesmo se aquilo nos trazer ausência de felicidade, ou seja, porque Krishna está pedindo. Alguém pode gostar de usar algum tipo de droga ou gostar muito de comer carne, por exemplo. Aí, se ele lê nas escrituras que isso não satisfaz Deus ou é proibido nas escrituras, ele pode pensar, como que eu vou ser feliz sem isso? Eu gosto disso. Então, ele pode pensar, eu vou continuar com isso ou eu vou parar porque para satisfazer Deus, por exemplo. Então, o dever da gente é fazer o quê? Esquecer do nosso bem-estar pessoal e fazer o que Deus gosta. A Jun estava pensando na felicidade dele. Se eu for embora, eu vou ser mais feliz do que eu ter que ficar no campo de batalha e matar meus parentes. Ele estava pensando nele. Isso é que o Swami Prabhupada está relatando aqui. Krishna falou, se você agir com tal conhecimento, você vai liberar do cativeiro do trabalho. Se ele tiver esse conhecimento de que ninguém ia ser morto no campo de batalha e servir de instrumento, ele não ia pegar karma nenhum. Isso está sendo indicado aqui. A gente deve ser forte, né? Caminho de devoção ou qualquer tipo espiritual, a pessoa deve ser forte e sem fraqueza de coração. Do contrário, vai ficar se lamentando sempre. Ela não vai conseguir progredir. Como que a gente vai ficar forte? Escutando o Gita com fé, refletindo as palavras de Krishna, orando através do santo nome e outras orações, associando com o devoto, escutando, recitando, lembrando, oferecendo alimento para Krishna. É assim que a gente vai ficando forte. E aí essas fraquezas vão indo embora. A gente vai vendo as coisas do jeito que elas são e aceitando também o jeito que elas são. E que a Arjuna estava com fraqueza de coração, Krishna fala o Gita para tirar ele daquele tipo de ilusão e botar ele na realidade firme no dever dele, com entendimento do que é a alma, o que é o corpo. Vamos lá. Muito tempo antes do Sankhya do impostor Kapila, Kapila. São dois Kapila, porque vai explicar aqui. Vamos lá. A filosofia Sankhya foi exposta no Srimad Bhagavatam pelo Sr. Kapila verdadeiro, a encarnação do Sr. Krishna, que explicou esta filosofia à sua mãe, Devahuti. Ele explicou claramente que o Purusha, ou o Senhor Supremo, é ativo e que ele cria lançando o olhar sobre a Prakriti. Isto é aceito nos Vedas e no Gita. A descrição nos Vedas indica que o Senhor lançou o olhar sobre o Prakriti, ou a natureza, e fecundou-a com almas atômicas individuais. Todos esses indivíduos trabalham Prakriti é a natureza material, a gente chama de Prakriti, Sânscrito Prakriti, a natureza material representada por Durga Devi, ou Joni, a esposa de Shiva.
Então, Vishnu olha para a natureza material e assim ele cria um universo. Está sendo explicado aqui, isso foi explicado por Kapila para a mãe dele, Devahuti, tem a história no Srimad Bhagavatam. Todo mundo entende isso aí? Na hora de criar Vishnu, Mahavishnu, ele olha, lança o olhar dele para a natureza material, e assim o universo inteiro, milhares de universos são criados. É assim que é a criação do universal. Pelo desejo de Mahavishnu, que é a expansão da expansão da expansão de Krishna. Vamos lá. Todos esses indivíduos trabalham no mundo material para a gratificação dos sentidos e, sob o encanto da energia material, pensam que são os desfrutadores. Esta mentalidade é arrastada até o último ponto da liberação, quando a entidade viva quer se tornar una com o Senhor. Esta é a última armadilha de Maya, ou ilusão gratificatória dos sentidos. E somente depois de muitos e muitos nascimentos dedicados a tais atividades gratificatórias dos sentidos, é que uma grande alma se rende a Vasudeva, o Senhor Krishna, satisfazendo dessa forma a busca pela verdade última. Arjuna já aceitou Krishna como seu mestre espiritual, rendendo-se a ele. Sisyaste ham sadiman tuam paraman. Prapanam. Consequentemente, Krishna agora lhe falará sobre o processo de trabalho em Buddha Yoga, ou Karma Yoga, ou, em outras palavras, a prática do serviço devocional, apenas para a gratificação dos sentidos do Senhor. Essa é que é a diferença. No estado, falou aqui a gente diva, a alma individual, no estado condicionado, a gente fica nesse mundo material sobre o encantamento da energia material, pensando que somos desfrutadores. E aqui Krishna vai explicar Buddha Yoga, Karma Yoga, para quê? Para a gente oferecer serviço só para gratificar os sentidos de Deus. Isso é serviço devocional. Quando a gente pensa que eu vou pegar isso, eu vou desfrutar disso ou daquilo, isso chama energia ilusória agindo sobre a gente. O simples desejo de querer desfrutar de alguma coisa, seja paladar, audição, sexual, mental, qualquer coisa que seja, a gente já fica sob o controle da energia ilusória. E é isso que faz a gente ficar nesse mundo. Mas quando a gente trabalha para a gratificação dos sentidos de Krishna, aí muda, inverte as coisas. A energia afasta, a energia ilusória afasta da gente, a energia interna de Krishna, Yoga Maya, manifesta e ajuda a gente naquele serviço. São duas coisas diferentes. Isso Krishna vai ensinar aqui para Arjuna, Buddha Yoga e Karma Yoga. Essa Buddha Yoga é explicada claramente no capítulo 10, verso 10, como a comunhão direta com o Senhor, que está situado como Paramatma, no coração de todo mundo. Mas sem o serviço devocional, tal comunhão não ocorre. Portanto, a pessoa que está situada no serviço transcendental ou devocional amoroso ao Senhor, ou, em outras palavras, em consciência de Krishna, alcança esse estágio de Buddha Yoga pela graça especial do Senhor. O Senhor diz: por isso que somente para aqueles que estão sempre ocupados em serviço devocional por amor transcendental, ele concede o conhecimento puro de devoção amorosa. Somente através disso a gente pode ter conhecimento puro. E não por erudição mundana, acadêmica, intelectual, nada disso vai trazer real conhecimento. Tá? Claro aqui, ó. Quem vai dar esse conhecimento? O próprio Krishna. Através do mestre espiritual vai ir no coração daquele discípulo que é rendido. Esse que é o processo de descendência. Hoje muita gente fala de ascensão. O caminho até Deus é o contrário disso, é descendente. Aquilo, o conhecimento transcendental vai descer até a alma que é rendida a Deus. Ou seja, vai se render a Krishna. Render a Krishna significa, eu sou uma alma infinitesimal, muito insignificante nesse mundo, tenho pecado
não só em outras vidas, mas até nessa. A não ser pela misericórdia de Krishna, eu não posso sair disso. E a pessoa se rende aos pés de Lorde de Krishna e obedece às instruções dele. E aí, pela misericórdia de Krishna, vai ser atraída essa misericórdia pela rendição daquela pessoa. E aí o conhecimento descende até ela. Esse é o processo de ganhar conhecimento real das coisas. Então, o Prabhupada está falando aqui bem. Ele vai descender no coração, igual a gente canta Prema Bhakti Jaha Hoite, Abhidya Vinasa Jate, Vedegai Jahara Charito, Chakshun Jano Jilo Jai, Janme Prabhu Se, Divya Jnana Ride Prokashito. Significa, a alma rendida, aquele conhecimento transcendental do mundo espiritual, puro, vai descender, vai manifestar no coração da alma rendida. Hoje mesmo eu estava escutando a aula meu mestre, ele estava falando justamente isso. A pessoa, mesmo se ela não tiver estudado todos os Upanishads, todos os Vedas, Ramayana, Mahabharata, Srimad Bhagavata, se ela tiver essa rendição e escutar só, ela vai pegar a essência de tudo isso, mesmo sem ter lido. O conhecimento vai descender no coração, transcendental. Ele vai vir da alma suprema para a alma dela. Ele não pode ser compreendido em intelecto. Se a pessoa tentar, a não ser esse processo, ela vai tentar com o próprio intelecto. Ela não vai chegar a lugar nenhum com isso. Ela vai entender superficial e mesmo aquele superficial não vai ser capaz de ajudar ela. Ela vai ser enganada. Então, por isso é que muitas vezes, hoje em dia no Ocidente, o pessoal procura os Vedas, mas não sabe nem como se aproximar dele, e aí acaba confundindo a mente, a cabeça, ela acaba ficando louca no final. A gente vê isso várias vezes. E tem um método de ganhar esse conhecimento, o Swami Prabhupada está falando. Há aqueles que sempre estão engajados no serviço transcendental, a essa pessoa rendida, esse puro conhecimento de devoção vai ser otorgado por ele. Ou seja, vai descender de Krishna através da sucessão discipular até o coração dessa alma. Esse é o processo. Dessa maneira, o devoto pode alcançá-lo facilmente no sempre bem-aventurado reino de Deus. De modo que a Buddha Yoga mencionada neste verso é o serviço devocional do Senhor, e a palavra Sankhya mencionada aqui não tem nada a ver com a Sankhya Yoga ateísta, enunciada pelo impostor Kapila, portanto, não se deve compreender mal que a Sankhya Yoga mencionada aqui tem alguma ligação com a Sankhya ateísta. Tampouco esta filosofia teve influência durante aquele tempo. Nem o Sr. Krishna se preocuparia em mencionar tais especulações filosóficas ateístas. A verdadeira filosofia Sankhya é descrita pelo Sr. Kapila no Srimad Bhagavatam, mas mesmo esta Sankhya não tem a ver com estes tópicos. Aqui, Sankhya quer dizer descrição analítica do corpo e da alma. O Sr. Krishna fez uma descrição analítica da alma apenas para trazer Arjuna ao ponto de Buddha Yoga, ou Bhakti Yoga. Por isso, a Sankhya do Sr. Krishna é a Sankhya do Sr. Kapila, que é descrita no Bhagavatam. São diferentes métodos de explicar o mesmo conhecimento e, portanto, são uma e a mesma. Não terminou aí, faltou aí. Está falando que a Sankhya de Krishna aqui no Gita e a do Senhor Kapila, o Srimad Bhagavatam, Sankhya também, escrito no Bhagavatam, são a mesma. Mas a do ateísta é totalmente diferente. A Sankhya do Kapila ateísta. Mas a de Krishna aqui, que ele está explicando no Gita, e a de Kapila Deva, que é explicada no Srimad Bhagavatam, é a mesma. Vamos lá. Elas são ambas Bhakti Yoga, portanto, ele disse que só a classe de homens menos inteligentes faz distinção entre Sankhya Yoga e Bhakti Yoga. Naturalmente, a Sankhya Yoga ateísta não tem nada a ver com a Bhakti Yoga,
Porém, os não inteligentes mantêm que o Bhagavad Gita faz referência a Sankhya Yoga É, teísta. porque eles confundem, igual eles confundem o Buda, Vishnu Avatar Buda, com Gautama Buda, eles também confundem Vishnu Avatar Kapila com esse Kapila ateísta. E aí, quando fala Shankar Yoga, eles ligam esse Shankar Yoga do Gita ao Kapila ateísta, que não tem nada a ver. Isso é outra dificuldade dos Vedas. Quem quer estudar e compreender deve saber. Ô, O Prabhu, nome. no caso, esse Sankhya Yoga ateísta seria o quê? Basicamente, ele fala que tudo foi criado da matéria. Não Tá. foi um Deus que criou nada. Entendi. Tudo ele analisa os elementos materiais somente. Tá bom. Não tem nada a ver com... Aqui, Krishna falou da alma, não tem nada a ver com essa filosofia. A Sim. dificuldade dos nomes, né, que é bom saber. Igual Buda. Quando fala Buda, a pessoa deve saber qual Buda. Quando fala Kapila, qual Kapila. Então, isso é uma dificuldade que muita gente tem, mas que estudando sobre os comentários dos Vaishnavas e as escrituras de acordo com o sistema, então a gente consegue distinguir uma coisa da outra. Mas o povo geral não. Ele não consegue compreender. Quando fala Kapila ou quando fala Buda, ele mistura um com o outro. E aí como que ele vai entender o que é o quê? E um é ateísta, o outro é teísta. Ele mistura os dois e vira uma coisa só. Então, por isso que a escritura védica ela não é compreendida hoje pela internet. Eu vou pesquisar isso, vou compreender. A pessoa fazer um experimento de química, quanto tempo que ela vai ter que ficar lá estudando na aula? Química, coisa material. Ela vai ter que passar na escola, estudar a escola, depois vai ter que entrar na faculdade, depois vai ter que fazer algum experimento, e depois ela vai ser qualificada para entender do assunto e pôr em prática. Então, a escritura que fala de tópicos materiais e espirituais, como que ela vai compreender isso? Pesquisando, sem ninguém ensinando, ou em 2 anos, é impossível. Então, a escritura também necessita de um tempo de estudo para a pessoa compreender corretamente. Mas hoje em dia o povo é tão tolo que eles acham que eles vão estudar para médico durante 30 anos e vai entender o tópico espiritual durante 1 ano, sozinho. Aí vira loucura que acontece os Vedas no Ocidente. Acaba que mistura as coisas tudo na cabeça da pessoa. Ela não consegue, no final, consegue compreender nada. E acha que está compreendendo tudo. Maia, ilusão. Então essa é outra dificuldade, deve saber a diferença entre Buda Vishnu, Gautama Buda, entre esse Kapila ateísta, do Senhor Kapila Vishnu Avatar do estimado Bhagavatam, e as coisas ficam claras. Vamos lá. Portanto, deve-se compreender que Buddha Yoga significa trabalhar em consciência de Krishna, na plena bem-aventurança e conhecimento do serviço devocional. A pessoa que trabalha unicamente para a satisfação do Senhor, mesmo que tal trabalho seja difícil, trabalha sobre os princípios da Buddha Yoga e encontra-se sempre em bem-aventurança transcendental. Através desta ocupação transcendental, a pessoa alcança automaticamente todas as qualidades transcendentais, pela graça do Senhor, e deste modo sua liberação é completa em si mesma, sem que ela precise fazer esforços intrínsecos para adquirir conhecimento. Há muita diferença entre trabalho em consciência de Krishna e trabalho para resultados frutivos, especialmente quando este último é para a gratificação dos sentidos para lograr felicidade familiar ou material. Buddha Yoga é, portanto, a qualidade transcendental do trabalho que executamos. Então, Krishna vai explicar agora Buddha Yoga e Karma Yoga, como que a gente deve fazer as atividades para o prazer de Krishna, dos sentidos transcendentais de Krishna. Fazendo isso, automaticamente nossa alma fica feliz, a mente fica controlada, os sentidos controlados. É a única maneira, não existe outra maneira de ser feliz, de controlar os sentidos, a não ser isso, trabalhar para Deus.
Não existe outra maneira. Ou a gente trabalha para a nossa própria gratificação sensorial, ou a gente trabalha para a gratificação de Deus, de Cristo, no nosso caso. Se a gente trabalha para a satisfação de Krishna, automaticamente nossa alma vai ficar feliz. E a mente vai ser controlada. Conhecimento verdadeiro vai descer. Aí se a gente pensa, isso é meu, eu sou o corpo, isso é meu, automaticamente a mente vai ficar descontrolada, sempre desejando coisa. E vazia interiormente, procurando coisa mundana. Aí a nossa vida é desperdiçada. A gente fica preso nesse mundo. Então isso Krishna vai ensinar. A Arjuna tinha que lutar, mas como? Com qual consciência? Isso ele vai explicar agora. Que serve para a gente, no nosso trabalho, no dia a dia, seja qual for, como a gente deve trabalhar para gratificar a Krishna. Mesmo o trabalho mundano deve ser feito para prazer de Krishna. Isso vai explicar aqui, é importante. 6 primeiros capítulos. Prabhu, Hum. por que que aqui nesse verso ele chama, no caso, né, o que eu entendo que é Bhakti Yoga de Buddha Yoga e Karma Yoga? Que é a mesma coisa, na verdade. Se a gente olhar pelo ponto de vista de yoga, tudo é Bhakti Yoga. Tudo é Bhakti, devoção. Só que em Karma Yoga, Bhakti é coberta, está no estágio inicial. Em Jnana Yoga, ela está no estágio intermediário. Em Bhakti Yoga, ela está no último estágio completo. Tudo é uma yoga, na verdade. Ah, tá. É uma questão de estágios, então, é isso? Não, esse é um ponto. No ponto que você falou, que deve ser o que você falou, Buddha Yoga significa empregar a inteligência no serviço a Deus. O que é isso? A gente emprega qualquer sentido, qualquer coisa, serviço a Deus, como é que é isso? Bhakti Yoga. Tá, entendi. Sankhya Yoga é o quê? Conhecimento analítico da diferença da alma para o corpo. Se a gente entende que a alma é diferente do corpo e que a natureza da alma é servir Krishna, como que chama isso? Bhakti Yoga. Entendeu? Tá bom, entendi. Obrigada, Prabhu. Por isso que está falando aqui, Buddha Yoga é o mesmo que Bhakti Yoga. Alguém prega da maneira como que ela vai enxergar as coisas ou praticar Buddha Yoga, se ela fazer da maneira certa, ela vai estar praticando Bhakti, ela vai estar empregando no serviço a Krishna. Isso é Bhakti. Devoção significa o quê? Servir Krishna. A gente serve Krishna ao trabalhar para manter a família só porque Krishna gosta de acordo com os deveres religiosos, isso vai ser Bhakti. Se a gente empregar a inteligência e compreender as escrituras, o que as escrituras estão falando? Como a gente deve servir Krishna. Então isso vai ser Bhakti. Se a gente usa nossos sentidos, a mão para cozinhar para Krishna, a língua para falar sobre Krishna, o que vai ser isso? Bhakti. Então, na verdade, só existe Bhakti. Só que, aí vai explicar aqui, se ela fizer Niskama Karma Yoga e vários tipos de Karma Yoga, aí a Bhakti vai ser coberta por Karma. Mas ainda assim vai ser o estágio inicial de Bhakti. Porque só existe um processo, na verdade, não existe vários processos. Só que Bhakti em Karma Yoga, ela está no estágio infantil ainda. Aí depois ela vai elevando até chegar no estágio maduro, que é Bhakti. Talvez seja difícil de compreender agora, não sei se consegue compreender, mas é isso. Não, eu entendi. É porque, sei lá, em alguns momentos, assim, a gente pensa que o Karma Yoga é uma coisa com um objetivo totalmente diferente do Bhakti Yoga. Mas então não, né? Aí depende. Depende da maneira que ela vai encarar aquele karma, aquele trabalho. Aí vai descrever aqui no guia, tá? Karma, Vikarma, Sakama Karma, Niskama Karma. Aí se for Niskama Karma, aí já pode ser considerado, Swami Prabhupada vai chamar muitas vezes de Bhakti. Porque se ela trabalhar para satisfação de Deus, então mesmo se for trabalho mundano, aquilo vai ser Bhakti. Que ela está fazendo uma coisa para servir Deus.
E se ela trabalhar sem esperar o resultado, fruto, entregar o fruto para Krishna, aí vai ser Niskama Karma Yoga, aquilo vai purificar o coração e tem Bhakti ali também. Aí, através daquilo, ela vai chegar um dia em Bhakti Yoga. Por isso é que, para a gente, é necessário trabalhar de acordo com o Varnashram, porque a gente não está no estágio puro, totalmente puro, para praticar Bhakti Yoga, largar tudo e praticar só Bhakti Yoga, esquecer até o Varnashram Dharma. É só no estágio bem elevado de Bhakti Yoga que a gente vai poder largar essas coisas. Por isso que Rupa Goswami fala isso. Um devoto deve agir de acordo com o Varnashram Dharma, sem apego àquilo, o Gurudev sempre falava, mantenha sua família, não largue ela. Mantenha ela, mantenha os filhos e faça seu trabalho para manter. Mas uma coisa, não fique apegado a nada disso, nem a família, nem esposo, filho, nem ao trabalho. Se você fizer isso, praticar Bhakti junto com isso, você vai progredir rápido. Essa é que é a condição. E se alguém trabalha e está pegado ao trabalho, aquilo não vai ser nem Niskama Karma Yoga. Aquilo vai ser simplesmente karma, trabalho fruitivo. Não vai ter nenhuma conexão com Deus, ou seja, não vai ser nenhum tipo de yoga, entendeu? Entendi, Prabhu. Obrigada. Alguém aí? Todo mundo entendeu tudo? Quarenta. Por isso é que é necessário, para a gente compreender o Gita realmente, é necessário saber todos esses termos, o uso dos termos em cada passagem do Gita, a gente realmente compreender o que Krishna está querendo falar em cada verso. Porque aí a gente vai conseguir determinar o nosso sentimento e a ação e vai ver no Gita o que a gente está fazendo. Se é karma, se é Niskama Karma Yoga, Jnana Yoga, Bhakti Yoga. A gente vai conseguir ver isso no nosso dia a dia. O que a gente está fazendo. Isso que é necessário compreender sistematicamente o Gita. A gente vai conseguir ver a gente mesmo. O que a gente está fazendo e se está fazendo certo ou errado. E aí, se estiver errado, a gente corrige e fazer certo. Aí a gente pode progredir. O Gita serve para toda a situação da vida. Quarenta. Agora que vai entrar nas vários tipos de yoga e filosofia conectado com cada yoga. A partir de agora, Krishna vai falar os vários caminhos para chegar até ele. Neha Bhikramana Sosti Prachavayo Navidyate Salpam api yasya dharmasya trayate mahato bhayat. Posso ler? Vai. Tradução. Nesse esforço não há perda nem diminuição, e um pequeno progresso neste caminho pode proteger a pessoa do mais perigoso tipo de medo. Significado. A atividade em consciência de Krishna, ou agir para benefício de Krishna, sem exigir em troca a satisfação dos sentidos, é a mais elevada qualidade transcendental do trabalho. Mesmo um pequeno começo de tal atividade desconhece impedimento. Tampouco pode-se perder este serviço em algum estágio. Qualquer trabalho iniciado nos planos materiais deve ser completado. Caso contrário, toda tentativa se torna um fracasso. Mas qualquer trabalho iniciado em consciência de Krishna tem efeito permanente, mesmo inacabado. Portanto, quem executa este trabalho não se prejudica, mesmo que seu trabalho em consciência de Krishna
seja incompleta. 1% feito em consciência de Krishna produz resultados permanentes, de modo que, se começa em seguida a partir do ponto de 2%, enquanto na atividade material, sem um sucesso de 100%, não há lucro. A Jamila cumpriu seu dever com alguma porcentagem de consciência de Krishna, mas, pela graça do Senhor, o resultado que ela obteve no final foi de 100%. E esse respeito a um belo verso no Srimad Bhagavatam. Se alguém abandona seus deveres ocupacionais, age em consciência de Krishna e então cai, sem completar seu trabalho, o que tem ele a perder? O que ganhará alguém se executar perfeitamente suas atividades materiais? Ou como se diz os cristãos, de que adianta um homem ganhar o mundo todo, porém perder a sua alma eterna? As atividades materiais e seus resultados cessam quando o corpo acaba. Em contrapartida, o trabalho em consciência de Krishna nos traz de volta a consciência de Krishna, mesmo após a perda. Porque muita gente fala, qualquer coisa que a gente faz em consciência de Krishna jamais perde. Isso a gente escuta. Mas a gente deve saber o que é trabalho em consciência de Krishna. Qualquer trabalho que a gente faz para satisfazer Krishna, isso é o trabalho que nunca vai perder. Qualquer trabalho que a gente faz para satisfazer a gente mesmo não é consciência de Krishna, não entra aqui. Isso é que é o negócio. Por isso que muita gente perde. Porque não foi consciência de Krishna. Trabalho para satisfazer Krishna é consciência de Krishna, é o que está falando aqui. Se a gente canta o Mahamanta para satisfazer a gente, não é consciência de Krishna. Então, o que está falando aqui é a coisa real. E mesmo se for a coisa real, existe um jeito que ela pode perder tudo. Qual que é esse jeito? É falado: Vaishnava parada utterhati mata upadevati teta sukhaya pata. Se ela ofender algum Vaishnava, profeta, mensageiro de Krishna, ou devoto puro, ou mensageiro, ou profeta, seja qual religião for, então aqui tudo vai ser cortado. Só existe esse jeito. Mas se ela praticar serviço devocional, rendida a Krishna, fazendo as coisas para satisfazer Krishna e não ofender ninguém, então aquilo vai com a alma dela onde ela for. Ela jamais vai perder aquilo. Isso deve ser explicado para a gente saber realmente o que é isso. Vamos lá? Mesmo após a perda do corpo. Temos pelo menos a certeza de que na próxima vida renasceremos como um ser humano, ou na família de um grande Brahma, culto, ou numa família rica, aristocrática. Condições essas que nos darão mais uma oportunidade de nos elevarmos. Essa é a qualidade única do trabalho feito em consciência de Krishna. Nas outras atividades, Niskama Karma Yoga, Astanga Yoga, Jnana Yoga, a pessoa, se não completar, ela não vai dar resultado. Mas em Bhakti Yoga, qualquer coisa que a gente faz em Bhakti Yoga, aquilo fica na alma. Aonde que a gente for, vai junto. Se realmente foi para satisfazer Krishna e não tiver ofendido nenhum grande devoto. Aquilo vai com a gente, mesmo se estiver incompleto. Então vai dar um resultado. Essa é a especialidade única de Bhakti. E aí a gente pode ter garantia que na próxima vida a gente vai receber um corpo humano para continuar a prática. Do contrário, não tem garantia nenhuma. Isso é que é necessário a gente praticar Bhakti da maneira correta para realmente progredir no caminho que leva a Deus. E Bhakti significa fazer tudo para satisfazer Krishna, não satisfazer a gente. Porque no começo a gente vai ter que sofrer um pouco. Krishna fala no Gita, no começo, a devoção, o processo de caminho espiritual é igual veneno. Depois vira néctar. É o contrário da gratificação material, o começo é muito bom.
aí depois vai ficando amargo, é o contrário. A gente deve estar preparado para fazer algum tipo de austeridade e determinação no processo, sabendo que vai ter que passar a noite escura da alma, que é o processo de purificação interior. A gente tem que estar disposto para isso, vai ter que dar uma determinação ali, não vai vir por milagre sem fazer nada. E se a gente fizer isso, rendido a Cristo, então o processo interior começa a acontecer. Desejos materiais vão indo embora, o desejo de servir Cristo vai aumentando cada vez mais. Não tem outro caminho. Enquanto a gente não estiver livre de desejo, o amor puro não manifesta. E para ficar livre disso é necessário a disciplina e determinação em querer gratificar Krishna. Fazer as atividades que dá prazer a Krishna, não que dá prazer a gente. Isso é que é Bhakti Yoga. Isso foi falado no verso anterior também. Alguém aí? Dúvida? Pergunta? Ninguém? Ô Prabhu, Hum. no caso desse verso aí, eu fiquei pensando naquilo que tinha falado no término da outra leitura, que tinha falado da questão do karma material e do karma espiritual. Chama Sukriti, né? Do espiritual. Pode falar, Michel. Não, que igual tá falando aí, né? Nascer numa família, numa certa condição, que vai dar-se mais condição aí para ele continuar nesse trabalho, né? De devoção, né? De uma maneira geral é assim, né? Mas não é uma regra para todo mundo, né? De maneira geral é isso que falou, mas não é uma regra. Porque tem casos específicos que não entram nesse. Por exemplo, Haridas Thakur nasceu numa família muçulmana na Índia, mas um muçulmano que não seguia nada, sunnis, por exemplo. Então ele era de cá considerado, se fosse considerar assim materialmente, classe baixa, de acordo com o Varnashram. Ainda assim, Chaitanya Mahaprabhu considerou ele como Acharya, Namacharya, o mestre do cantado do nome. Para quê? Para provar para todo mundo que não é o fator determinante o nascimento da pessoa. Não é para todo mundo, entendeu, Michel? Mas geralmente é isso que falou aqui. Geralmente é isso, mas não significa que todos são assim. Geralmente, se a pessoa... Por exemplo, aqui está falando nascer numa família de Brahma culturada. Não é qualquer Brahmana. Por isso está a palavra. Uma palavra faz diferença. Ó. Uma bem educada Brahmana. Por quê? Porque nos Puranas fala que nessa era de Kali os demônios iam se refugiar na família de Brahmana. Por isso que falou aqui, nas grandes, bem educadas famílias. Não é qualquer Brahmana. Porque nos Puranas fala que nessa era de Kali os demônios vão nascer Brahmana. Por isso São Prabhupada falou nas famílias de reais brahmanas aqui ou numa família aristocrática. Geralmente vai ser assim. Uma pessoa que já vem praticando o caminho que leva a Deus em outras vidas, ela vai nascer em família de brahmana educado ou religiosa, seja qual religião for, ou então numa família aristocrática rica. Ela vai ter uma boa educação para compreender todos esses tópicos. Mas não é uma regra geral disso. Mas a maioria é assim. A gente viu, até os nossos acharyas foram assim. A Bhaktivinoda Thakur era magistrado. Depois do rei, ele era a primeira autoridade em Orissa. O filho dele foi Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Swami Prabhupada, mesma coisa, Gurudeva. A maioria é assim. Mas não é uma regra geral. A pessoa pode não ter educação nenhuma, pode ter numa família igual para lá do Maharaj, nasceu filho de demônio. O pai dele era Hiranyakashipu. Ainda assim, ele se tornou devoto Shuddha Bhakta para lá do Maharaj. Então, não é uma regra assim 100%. Entendeu, Michel? Entendi.
Porque esse tipo de nascimento que falou aqui, ele é favorável para a prática espiritual. Se a pessoa desenvolver em outras vidas, então ela recebe isso, porque isso vai conduzir ela mais para o caminho. É muito difícil uma pessoa sem uma educação básica, por exemplo, receber o conhecimento dos Vedas. É raro isso acontecer. Então é mais difícil. Então essas coisas vão de acordo com o que a gente faz agora nessa vida, para na próxima a gente continuar e ter um ambiente favorável para continuar nesse processo. E ter a garantia de receber um nascimento humano, que é muito raro de receber. Para isso é necessário a gente fazer atividades para o prazer de Krishna, esquecer a nossa própria felicidade. Isso é Bhakti Yoga. Isso dá a garantia, tira a gente do medo, falou aqui. Nós somos Prabhupada gostar de cantar. Bhaja Hunre Mana Shri Nandanandana Abhaya Charanara Vindare. Falou aqui por último, Bhayat. Se alguém sempre Bhaja Hunre Mana, aumente e adore o filho de Nanda Maharaj, Nandanandana, Krishna. Fazendo isso, Abhaya Charanara Vindare, a gente se torna destemido. Acaba o medo, igual o Krishna falou nesse verso. Um pequeno avanço nesse caminho vai te livrar de todo tipo de medo. Então, se a gente entra nesse caminho de satisfazer Krishna, acaba o medo. É o único jeito de acabar com a ansiedade, desejo mundano, medo, tudo, é servir Krishna. Se a gente serve Krishna, acaba tudo. Automaticamente a gente fica feliz sem esforço separado. Se a gente estiver disposto a dar nossa vida para Krishna, mesmo se aquilo gerar sofrimento para a gente, então essa é a qualificação para a gente ficar livre de qualquer coisa ruim material. Não precisa nada separado disso. E qualquer esforço que a gente tentar separar, não vou ser feliz fazendo isso no final só vai frustrar a gente. Isso vai falar no Gita. E desfrute material tem começo e tem um fim. O corpo material, agora ele está saudável, daqui a pouco ele está cheio de doença e vai ter que ficar para os insetos comer. Então nada aqui pode ter felicidade real. Então tudo deve ser usado para satisfazer Krishna. Fazendo aquilo, a alma vai ser feliz. Mesmo se o corpo morrer ou ficar doente, a alma vai estar feliz. E a alma é o nosso real ser. A gente não é o corpo nem a mente, nada disso. A gente é a alma espiritual. Se a alma está feliz, tudo está bom. Alguém mais aí? Ninguém? Mais, Michel? Não, valeu. Isabel tá entendendo? Ali, Isabel. Tô. Me pegando por cima, eu acho que tô, né? Ou pelo menos a gente pensa que acha que tá entendendo. Ai, gente. Ó. 41. Verso 41, se Michel quiser ler aí. Nossa. Beleza. Vyavasayatmika buddhi ekeha kurudandana bahu sakahyanantascha buddhayo vyavasainam. Tradução. Aqueles que estão neste caminho são resolutos em seu propósito, e sua meta é uma. Ó amado filho dos Kurus,
A inteligência daqueles que são irresolutos é multidiversificada. Significado. Chama-se inteligência Vyavasa Yatamika a forte fé em consciência de Krishna, de que a pessoa deve se elevar à mais alta perfeição da vida. O Chaitanya Garimat Charitamrita. afirma: fé significa confiança inabalável em algo sublime. Quando a pessoa se ocupa nos deveres da consciência de Krishna, ela não necessita agir em relação ao mundo material, com obrigações para com as tradições familiares, a humanidade ou nacionalidade. As atividades frutivas são as ocupações das reações de uma pessoa a seus feitos bons e maus. Quando a pessoa está desperta na consciência de Krishna, não é mais preciso se esforçar por bons resultados nas atividades. Quando uma pessoa está situada em consciência de Krishna, todas as atividades estão no plano absoluto, pois elas já não estão sujeitas a dualidades, como o bem e o mal. Aqui falou de fé, ó. Isso que é fé, esse verso Chaitanya Charitamrita escreve o que é fé. Shraddha Shabde Vishwasya Kahesu Didanischai Krishna Bhakti Kailesava Karma Kritahai. Fala, fé significa confiança unidirecionada e não vacilante a alguma coisa sublime. Quando alguém tem esse tipo de fé em atividades conscientes de Krishna, então isso é chamado de real Shraddha. A fé não é uma fé vacilante. Hoje eu sou devoto, amanhã eu sou outra coisa. Hoje eu estou cantando Mahamanta, amanhã eu estou fazendo outra coisa. Isso não é fé. Fé significa, o Gurudev explica, mesmo se alguém me cortar em pedaços, ainda assim eu vou continuar cantando o nome e servindo Krishna. Isso é real fé. Isso é a qualificação para praticar a consciência de Krishna ou Bhakti Yoga. Isso Jesus Cristo fez. Para servir a missão do meu Pai, eu posso ser morto sem problema. Ele foi lá e fez, mesmo sabendo. Haridas Thakur, mesma coisa. Arrastaram ele, espancaram ele por 20 quarteirões na Índia. Depois jogaram ele no Ganges, mesma coisa. Para lá do Maharaj, mesma coisa. Isso chama fé firme. Isso é real fé. É a primeira qualificação para a prática de Bhakti. Isso a gente deve ter se a gente quer progredir no caminho espiritual. Se alguém começa hoje, depois de 1 ano, 2 anos, vai largando, significa que ele jamais teve fé real. É uma fé vacilante, que não é real fé. A gente deve ter fé firme nesse processo e seguir nele. Confiando, depositando a confiança toda nos pés de lótus daquele que vai julgar e salvar a gente na hora da morte. Unidirecionado aos pés de lótus de Krishna. Isso chama fé firme. Se a gente tiver isso, nem que o mundo acabe, a gente vai ser capaz de largar aqui. Vamos lá. A mais elevada perfeição da consciência de Krishna é a renúncia da concepção de vida material. Este estado é atingido automaticamente através da consciência de Krishna progressiva. O propósito resoluto de uma pessoa em consciência de Krishna baseia-se no conhecimento. Vasudeva Sava Ita Mahatma Sudhu Labha, através do qual a pessoa toma conhecimento perfeitamente de que Vasudeva ou Krishna é a raiz de todas as causas manifestadas. Como a água na raiz de uma árvore é automaticamente distribuída para as folhas e os galhos. Em consciência de Krishna, a pessoa pode prestar o mais elevado serviço para todo mundo, a saber, para si mesma, a família, a sociedade, o país, a humanidade, etc. Isso é importante, ó. Porque muita gente pensa que os devotos que praticam Bhakti o dia inteiro, e até as freiras, padre, frade que praticam oração o dia inteiro, eles não são compassivos. Já vi vários relatos. E eles pensam isso. Eles só pensam neles mesmos, são egoístas. Eles oram para quem? Para eles mesmos. Eles estão distribuindo alimento na rua, nada disso. Estão nem aí para o mundo. Só estão vivendo aquela espiritualidade dele. Eles pensam que tal pessoa é egoísta. Mas aqui fica claro, ó, na palavra de Krishna,
que essa pessoa, na verdade, é a mais compassiva com a humanidade. Porque ela está fazendo um bem espiritual para a humanidade, não material, enchendo barriga dos outros, que é material. Considerando que o corpo, que a alma é o corpo, não isso. Fazendo um bem espiritual para o mundo inteiro. Igual eu dei o exemplo aqui, ó. A gente rega a raiz da árvore, não precisa regar folha, fruto, galho, nada disso. Regar a raiz da árvore, aquilo vai nutrir todas as partes da árvore. Precisa separado. Da mesma maneira, se a gente serve Krishna, a gente serve o mundo inteiro. Satisfaz o mundo inteiro, sem precisar nada separado. Ou seja, é a atividade mais compassiva para o mundo inteiro. Faz o bem espiritual para o mundo inteiro. Os materialistas não podem enxergar isso, mas essa é a realidade. São Prabhupada está falando aqui. Vamos lá? Se as ações de uma pessoa satisfazem a Krishna, então satisfarão a todos. Entretanto, o serviço em consciência de Krishna é melhor praticado sob a guia competente de um mestre espiritual que seja um representante autêntico de Krishna, que conheça a natureza do discípulo e que possa guiá-lo a agir em consciência de Krishna. Como tal, para ser bem versado em consciência de Krishna, a pessoa tem que agir firmemente e obedecer ao representante de Krishna, e deve aceitar as instruções do mestre espiritual autêntico como sua missão na vida. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakura nos instrui em suas famosas preces para o mestre espiritual da seguinte maneira: satisfazendo ao mestre espiritual, a suprema personalidade de Deus se satisfaz, e não satisfazendo ao mestre espiritual, não há nenhuma possibilidade de ser promovido ao plano de consciência de Krishna. Devo, portanto, meditar e suplicar por sua misericórdia ao menos 3 vezes por dia, e oferecer minhas respeitosas reverências a ele, meu mestre espiritual. Sem isso, sem a gente estar na guia de algum devoto, Krishna não vai aceitar nada que a gente fizer. Muita gente hoje já quer servir Krishna, pensando que vai servir Krishna direto. Aqui é confirmado nesse verso que tudo vai ser em vão, zero. Esse verso a gente canta todo dia, 4h30 da manhã. Yasha prasada bhagavat prasada, yasha prasada nagati kuto. Se a gente satisfaz o devoto pela misericórdia do devoto, automaticamente Krishna manda misericórdia, sem precisar servir ele direto. Mas se alguém tenta servir Krishna direto sem a guia de um devoto, então nagati kutopi, vai chegar a lugar nenhum, zero. Isso que falou aqui, a pessoa deve servir Cristo sob a guia de alguém que tem experiência nisso. De preferência, o devoto perfeito. Se não, alguém que pelo menos está praticando de forma sincera. Vai ter que seguir aquela instrução. E aí a misericórdia de Cristo vai passar pelo devoto e chegar até ela. Se ela tentar direto, ela não vai conseguir nada com Cristo. Isso é bem claro, até pelo próprio Krishna. Aqui falou esse verso em Srimad Bhagavatam, saiu outro verso da boca de nosso próprio Krishna. Ele falou, Mad Bhakta Pujabhyadika Sarva Bhuteshu Mamatihi. Aquele que me adora direto não está me adorando. Aquele que adora o meu devoto está automaticamente me adorando. Esse verso fala a mesma coisa. Esse é outro segredo. A pessoa deve ser disciplina em seguir a ordem e instrução do devoto de Krishna. Se ela fizer isso, automaticamente Krishna vai ficar satisfeito. Vamos lá? Todo processo, entretanto, depende do conhecimento perfeito da alma, além da concepção do corpo. Não teórica, mas praticamente. Quando não há mais oportunidade de quer a gratificação do sentido se manifeste em atividades fruitivas. Uma pessoa que não esteja com a mente firmemente fixa é desviada por diversos tipos de atos fruitivos. Então isso é outra qualidade. Ó.
para Bhakti. A pessoa vai depender do conhecimento não teórico, mas prático. E o que significa esse conhecimento prático? Significa que as atividades dela jamais vai ser para a própria gratificação sensorial dela mesma. Por isso é que a mente dela vai ficar fixa, não vai ficar indo de galho em galho. As ações dela não vai ser ações fruitivas. Ah, isso eu vou ganhar isso. Isso eu vou desfrutar disso. Não vai ser assim. Aí sim ela vai estar realmente começando o processo de Bhakti. Essas são as qualificações. Aqui a gente vê que Bhakti não é fácil assim, igual muita gente pensa. É necessário um esforço, uma fé firme, um entendimento que a gente é alma espiritual e agir tudo, qualquer ação de acordo com a Escritura para satisfazer Krishna. E principalmente escutar as glórias e instruções de Krishna e recitar elas no humor de oração. Então essas são as qualidades para a gente realmente entrar no caminho que leva a Deus, né? No real caminho. Então, Swami Prabhupada, nenhum comentário aqui, ó, de um verso, ele deu praticamente todas as instruções essenciais para começar a prática de consciência de Krishna ou Bhakti, o serviço a Krishna. Vários pontos ele falou em poucas linhas, vários pontos importantes ele falou aqui. Se alguém quiser realmente praticar Bhakti, só esse comentário aqui deve ser refletido bem. Tem várias coisas falaram aqui, em 2 páginas. Começo de Bhakti, as qualificações para Bhakti, falou tudo nesse comentário aqui. Alguém aí? Surgiu pergunta? Essa questão do devoto, por exemplo, é igual em BH, né? Tem um templo. A pessoa ela vai. Como que ela iria proceder? Ela iria procurar alguém de lá para seguir? Ou assim, ou ela poderia fazer uma coisa assim geral que, tipo, que beneficiasse o templo assim por inteiro? Como assim? Primeira parte eu entendi, a segunda, não, geral. Tipo assim, como ela iria proceder, né? Ela iria... Eu fiz um vídeo sobre isso aí no YouTube. Basicamente, ela vai orar para Krishna para que envie alguém para começar a ensinar ela naquele processo. Ela não pode saber quem que é quem, entendeu, Michel? Ela não vai entender quem que é devoto, quem não é, só pela roupa. A pessoa pode estar vestido de Vaishnava, mas não tem nada de Vaishnava. Aí ela não vai conseguir distinguir um devoto canista, um madhyama de um tama. Ela não pode conhecer isso. Ela vai conhecer isso depois que ela avançou em Bhakti. Aí ela vai reconhecer. Então, até então, ela não vai saber quem que é quem. E não é só em templo que vai encontrar. A pessoa pode não estar morando no templo e até ser casada e ter 10 filhos, igual o Bhaktivinoda Thakur. Isso não é qualificação nenhuma. Se o templo for grande, o devoto é bom. Não existe isso. Então, ela vai ter que orar para Deus. Deus está dentro da gente, de todo mundo. Então, esse foi o método que eu fiz na época. Eu chorei para a minha deidade, 1 semana depois recebi um telefonema. E alguém estava conectado com o meu mestre. E aí eu cheguei até nele. Esse é o processo, orar para Krishna e enviar alguém. Aí, de acordo com a nossa oração, sinceridade, Krishna vai enviar alguém de acordo com aquilo. De acordo com nossos créditos de vidas passadas também. E aí ela vai orar para Krishna, eu quero seguir o processo, mas eu não sei nada, eu sou tolo, preciso de alguém para me ajudar. Aí Krishna vai encaminhar ela para alguém. E sozinha ela não pode escolher nada. Aí vai ver, todo devoto usa tilaka, tem sika, às vezes usa safrão. Como que ela vai descobrir? Esse pode ser... Como que ela vai descobrir o que está dentro? É impossível. Então, isso vai depender do tipo de desejo que ela tem, a oração dela para Krishna.
Esse é o processo. Render a Krishna é isso. Eu não sei nada, não sei identificar nada. Krishna, me envia uma pessoa que eu possa chegar até você. Esse é o processo de chegar até alguém que pode ajudar a gente na consciência de Krishna. Primeiro, geralmente, a gente chama Vartana Pradashika Guru. Na verdade, não é Guru real, mas é chamado de Guru porque ajuda a gente no processo. É através da misericórdia desse devoto, que ajuda ela, esse devoto vai indicar um Guru para ela. Porque ele já sabe, já tem um nível que ele já consegue detectar qual o nível, que se é devoto, se não é, se é devoto, se é farsante. Então ela vai poder indicar para ela. Esse é o primeiro Guru, aquele que mostra o caminho e leva ela até um real Guru. Através da misericórdia desse devoto, ela chega num Guru. É o Diksha Guru que vai iniciar ela. Entendeu? Esse é o processo. Porque esse no meu caso, por exemplo, já fazia um bom tempo que eu estava querendo adquirir um Gita, né? Até quando eu vim para cá, eu trouxe um, mas eu dei pro índio aí e tudo. Aí fazia tempo, cara, que eu tava querendo, né? E adquirir um e tudo. Aí quando teve essa conexão contigo aí do estudo aqui do Gita, né? Aí eu tô dando graças a Deus que pelo menos já é uma noção, né? Mas eu vejo que também se não seria só o necessário, né? É necessário. Pode ser que no momento necessário é isso, né? Mas para realmente entrar realmente no caminho de Bhakti, é necessário um Diksha Guru. O problema é que esse Diksha Guru é muito raro. É muito raro e principalmente hoje em dia. Então, de qualquer jeito, a pessoa vai ter que ter um guru instrutor, pelo menos, que ajuda ela até Deus enviar para ela um real Diksha Guru, que é raro. Então, se ela não seguir, não tiver na guia de algum devoto, ela não vai chegar nesse Diksha Guru jamais. Ela não sabe identificar. Se ela escolher por ela mesma, a chance dela ser enganada é grande. Entendeu? Uhum. Por isso é que é falado que a gente deve ter respeito para todos os gurus. Qualquer pessoa que ensina a gente no processo de Bhakti deve ser visto como guru. Mesmo que não seja real guru, iniciador, etc., a pessoa que está sendo sob a guia ela vai ter que ver desse jeito. Do contrário, ela não vai poder seguir. Sem seguir, ela não vai poder jamais chegar num Diksha Guru. E o que acontece hoje é que as pessoas só respeitam se for guru. Não importa que tipo de guru. E aí, se ela não é guru, ela não respeita. Mesmo se a pessoa está praticando realmente e realmente praticando Bhakti. Então, essa é outra dificuldade. Hoje em dia, se a pessoa for guru e estiver sentada numa mesa alta ou numa cadeira, Vyasasana, só por isso ela já é guru. Mas, na verdade, ela é nada, zero. Meu guru chamava de canguru. Ele está pegando o dinheiro das pessoas, botando na bolsa dele. Aí, quando, na primeira oportunidade, ele larga a consciência de Krishna, igual aconteceu com a maioria, e aí usa aquele dinheiro para gratificação sensorial dela. A maioria dos gurus em Kali Yuga são assim. Então, não é qualificação a pessoa ter que iniciar os outros para ser guru. Se alguém é discípulo real, ele não tem desejo de ser guru. Então, ele já é guru sendo discípulo, automaticamente. Mas se alguém pensar, agora eu sou guru, ele esquece que é discípulo, ele não é nem discípulo, o que fará de guru? Mas a sociedade mundana não consegue ver isso. Se alguém tiver uma posição grande na sociedade, ele é guru. Se ele não for nada, insignificante, mesmo estando praticando, então ele não dá valor nenhum. Por isso é que o povo é enganado. No Brasil a gente já tem vários exemplos assim. Então por isso é que a gente deve orar para Cristo com sinceridade. Aí de acordo com a nossa oração é que a gente vai determinar na nossa mente e coração quem pode ser tomado como referência para me ajudar em Bhakti e quem não pode. Vai ser de acordo com essa oração. Aí esse aqui é o ponto principal. E na questão, né, para falar a respeito,
aos devotos, aos gurus. E isso também se aplica nas outras, de uma certa forma, né? Acho que, por exemplo, o católico que está seguindo ali, para o padre, para a freire, etc. Mesma coisa. Se a pessoa realmente quiser, ela vai chegar num local que realmente pode dar a ela a condição de entrar no caminho de conectar com Deus. Vai depender disso, seja a religião teísta qual for. Por isso é que dá ênfase na sinceridade. Se a pessoa quiser Deus e quiser outras coisas, não é sinceridade. Se ela quiser Deus, ela pode ter infinito desejo dentro dela, mas ela vai chegar lá. Se o desejo mais íntimo dela for realmente esse, o próprio Senhor Supremo vai fazer os arranjos para a gente chegar no caminho que leva até ele. Então depende da gente isso. Porque se a gente for pela nossa visão externa, isso é bom, isso é ruim, a gente vai ser enganado. É melhor depender sempre de Krishna. Render aos pés de Lótus, chorar aos pés de Lótus dele, para ele guiar a gente no caminho certo. Isso vai depender da sinceridade. Do contrário, se a pessoa tentar ver direto, ela vai poder ver um real Vaishnava. Não, esse não é Vaishnava. Aí ela vai ver um falso Vaishnava. Não, esse é um grande Vaishnava. Se ela tentar ver direto, pela visão direta. Ela pode ver um Vaishnava fazendo uma atividade. Não, aquele Vaishnava está fazendo atividade mundana. Ela não sabe o que está dentro daquele Vaishnava. Ela vai pensar, não, isso é mundano. E se ela vê alguém aparentemente fazendo devoção e dentro dela cheio de hipocrisia, ela vai falar, esse é o grande devoto. Ela não pode reconhecer essas coisas. Você vê quem reconheceu Jesus na época? Ninguém. Quase ninguém. Quem reconheceu o Sukadeva Goswami com 15 anos andando nu, sem roupa? Os meninos atiravam barro nele achando que ele estava louco. Quando ele chegou na Assembleia de Vyasadeva, os grandes sábios de 1000 anos levantaram e prestaram referência para aquele jovem de 15 anos que estava nu. Mas a sociedade estava achando que ele era louco. Ninguém pode reconhecer Vaishnava. Isso é falar nas escrituras. Nem o semideus pode reconhecer o Vaishnava. De falar de pessoa comum. Só existe um jeito, chorar aos pés de Lord Krishna. Se a pessoa tivesse qualificação de chorar aos pés de Lord Krishna, implorar para alguém que possa ajudar ela nesse caminho de Bhakti, aí sim ela vai conseguir enxergar isso, quem é e quem não é. Do contrário, processo direto não. Isso é que a rendição é importante. Às vezes o Vaishnava pode estar fazendo ao óleo dela uma atividade material, falando coisa material. Mas o significado daquilo é totalmente espiritual. Às vezes um outro pode estar fazendo atividade espiritual externamente, mas dentro, todo material. Então ninguém pode conhecer isso. Alguém mais aí? Hum, 10 horas. Ninguém tem mais dúvida, pergunta antes de cantar? Não vão. Aqui. Ai, ai. Um momentinho só, por favor.
tendo cárcamo aqui em casa, hein? Cadê aquela que fica aqui embaixo? Nossa. Ó, colocando. Você já abriu a câmera, caramba. Já abriu o áudio. Pode. Vai? Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhagavata Swami Iti Namine Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhagavata Swami Iti Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravai Pracharine Nivishesha Shunyavadi Paschacharya Shatarine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Acharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Namo Vishnu Padaya Viradikaya Priyatmane Shishima Bhaktivedanta Narayana Namine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta-vrinda Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta-vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Isabel pode cantar também aí. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Gurudev, Jaya Gurudev, Jaya Gurudev, Jaya Gurudev. Jaya Gurudev, Jaya Gurudev, Gurudev, Jaya Jaya. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jai Shri Guru Pad Padma Om Vishnu Pad Stotra Sat Shri Srimad Shila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj Ki Jai. Om Vishnu Pad Shri Srimad Shila Bhakti Vallabh Tirtha Goswami Maharaj Ki Jai. Jai Shila Gora Govinda Swami Maharaj Ki Jai. Jai Shila Bhakti Vedanta Swami Maharaj Ki Jai. Jai Shri Srimad Shila Bhakti Daita Madhav Goswami Maharaj Ki Jai. Jai Shri Param Gurupad Padma Om Vishnu Pad Shri Srimad Shila Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj Ki Jai. Jai Jagat Guru Shila Prabhupada Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Ki Jai. Jai Shri Rasitananda Prabhu Ki Jai. Shri Jagannath Das Babaji Maharaj Ki Jai. Guru Pano Guru Varga Ki Jai. Sad Goswami Prabhu Ki Jai. Panchatattvatmak Shri Gaura Hari Ki Jai.
Jai Shri Bhagavan Sinhadev ki Jai, Bhakta Prahlad Maharaj ki Jai, Shri Namacharya Srila Haridas Thakur ki Jai, Jai Srimad Bhagavad Gita ki Jai, Shri Arjuna ki Jai, Shri Bhagavan Shri Krishna Chandra ki Jai, todos os nós devotos reunidos que Jai, Shri Harinam Sankirtan que Jai, Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bol. Valeu. Obrigado. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite aí, valeu. Haribol.